no capítulo de número 1. Hoje nós vamos expor o texto a partir do verso de número 21. Vamos fazer a leitura até o verso de número 34. Marcos, capítulo de número 1, verso de número 21. Amém? O texto diz assim: Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e saia deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Então correu célebre fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui, ó Deus, para exaltar o teu santo nome. Nós louvamos e adoramos ao Senhor, porque não existe outro Deus além de ti. Nós cremos no Senhor, ó Deus. Nós cremos que tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós cremos que tu és um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós acreditamos fielmente na tua palavra e sabemos que ela tem autoridade. Nós sabemos que ela é inspirada, nós sabemos que ela é infalível. Meu Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor possa falar aos nossos corações e que a tua palavra seja lançada em solo fértil, que ela seja como uma flecha, ó Deus, e venha alcançar o seu objetivo, em nome de Jesus. Fale conosco para a honra e glória do teu santo e bondoso nome. Amém e amém. Pode se assentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, nós chegamos aqui no versículo de número 21. Nós estamos tratando das exposições do Evangelho de Marcos. E nesse pequeno trecho que nós lemos, nós vamos falar eventualmente de 3 pontos principais aqui. O primeiro é que nós vamos ver a autoridade de Jesus em ensinar. O segundo ponto é que nós vamos ver a autoridade de Jesus em expulsar demônios. E o terceiro ponto é que nós vamos ver a autoridade de Jesus em curar enfermidades. O subtema que nós damos para essa ministração é Jesus, aquele que tem autoridade. O ponto principal aqui é exatamente essa palavra. Ela carrega um peso maior nessa perícope que a gente leu, nesse trecho que a gente leu. A autoridade é a palavra fundamental para entendermos esse texto que nós acabamos de ler. Mas em caráter de introdução, eu não sei se você já foi alvo de autoritarismo. Falando de autoridade, a respeito da autoridade de Jesus, você porventura já foi alvo de autoritarismo de alguém? Talvez um líder religioso usou de uma autoridade que ele não tinha, mas ele te pressionou a ponto de você ter que, constrangido, fazer alguma coisa.
Você, porventura, já teve um encarregado, um recém-encarregado, que chegou na fábrica e ele foi colocado em posto de autoridade e de repente ele muda completamente o sistema da fábrica? Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já passei por essa experiência, é terrível. Você, quando você está numa posição inferior de autoridade, quando o encarregado chega e você está fazendo o seu serviço de um jeito e ele chega para você e fala, não, agora você vai fazer o seu serviço de outro jeito. Aquilo traz um constrangimento, a gente fica, pô, mas o que esse cara acha que é? Eu faço isso aqui há 30 anos. Como esse cara chega para mim e fala, não, agora você vai mudar, você não vai passar cola mais desse jeito, você não vai pespontar mais desse jeito. A gente tem um senso, a gente fecha o coração, né? A gente tem uns sentimentos assim, a gente começa a julgar já as coisas e a pessoa na qual recebeu a autoridade para isso, né? E dentro de casa também acontece muito isso, existem muitos homens autoritários. Existem homens que chegam para suas mulheres e falam, vocês vão fazer desse jeito e pronto, e acabou. E não tem discussão. Autoritarismo, pecado. Nós devemos nos afastar disso. Mas existem também muitas mulheres autoritárias, o feminismo não está aí, né? Mulher querendo mandar no homem, aquele negócio, não há diálogo mais. Então, tanto o feminismo quanto o machismo estão completamente em direção contrária ao Evangelho, à proposta de Jesus como sendo uma autoridade. Está completamente oposto. Evangelho não conversa com feminismo nem com machismo, meus irmãos. O conceito de autoridade bíblica é um conceito importante e nós devemos aprender aí como ter autoridade, uma autoridade fiel, uma autoridade bíblica, para que as nossas relações possam ser amorosas. E isso é importante. É claro que aqui eu estou fugindo um pouco do que será a proposta do que nós vamos expor aqui, mas nós devemos entender isso, ok? Então busque ser um homem amoroso dentro da sua casa. Mulher, procure ser uma mulher amorosa dentro da sua casa. Isso é importantíssimo para as nossas relações. Meus irmãos, o versículo de número 21, o texto, João Marcos vai narrar esse texto dizendo que depois de entrarem em Cafarnaum, logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Aqui nós entramos no primeiro ponto de autoridade de Jesus, que é a autoridade em ensinar. Jesus, ele foi ensinar numa sinagoga. Não era qualquer pessoa que tinha oportunidade para ensinar numa sinagoga. Você não poderia chegar lá do nada e já pegar o microfone, né? Óbvio que não tinha microfone, né, irmãos? Mas as pessoas não poderiam estar ensinando numa sinagoga sob qualquer pretexto. Os líderes, as autoridades que organizavam as reuniões na sinagoga, elas davam oportunidade para mestres falarem. Eventualmente, algum aluno em exposição, que tinha um grande conhecimento, eles davam uma oportunidade para que o aluno expusesse as escrituras, um determinado trecho das escrituras. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus, Marcos, ele coloca para os seus leitores a importância de que Jesus, já nesse primeiro contato, ele já era reconhecido como mestre. Ele aprendeu, nós vamos nos lembrar que em outros evangelhos, Jesus aos 12 anos, ele está discutindo com os mestres do templo. Jesus some, né, os pais começam a procurar ele aqui e acolá, e Jesus está lá no templo ensinando, ou melhor dizendo, debatendo com os mestres. Jesus era um prodígio. Jesus tinha um QI altíssimo, ele já debatia com os mestres nessa idade. Aos 30 anos de idade, aproximadamente, quando Jesus dá início ao seu ministério, ele já era reconhecido como mestre. Então ele chega aqui na sinagoga em Cafarnaum, e o que os mestres, os líderes fazem? Dão a Jesus a oportunidade de expor um trecho das Escrituras. Dão a Jesus a oportunidade de ensinar. Então ele ensina na sinagoga. E quando ele começa a ensinar, ao ensinar, os seus ouvintes se maravilham de sua doutrina, porque eles não ensinam como os escribas, ele ensina como alguém que tem autoridade. O texto vai dizer que eles se maravilharam diante do ensino que Jesus estava ensinando ali. Mas quem eram os escribas? Os escribas, eles eram copistas, meus irmãos. Sim, eles escreviam a Bíblia inteira.
E com a prática dessa escrita, eles introduziam, eles internalizavam as escrituras de uma maneira fantástica. Eles sabiam textos de cor de maneira esplendorosa. Era até, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver expositores da Palavra de Deus narrando de maneira memorizada grandes trechos da Escritura. É belíssimo. Eu já tive a oportunidade de ver um homem falando o Salmo 119 inteiro, de memória. É belíssimo isso. Os escribas, de tanto copiarem as Escrituras, eles acabaram internalizando as Escrituras. E eles tinham um caráter de mestres também por tamanho conhecimento que eles tinham das Escrituras. Só que tinha uma coisa que pesava, e isso eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Esses homens, eles não tinham todo o conhecimento. Ao expor as Escrituras, eles não tinham o ensino como alguém que ensinava com autoridade. Por quê? Porque eles recorriam aos antigos mestres, aos rabinos anteriores. Então, ao expor a Escritura, eles falavam, mas Rabino Hillel disse isso a respeito desse texto. Não, Shammai disse isso a respeito de outro texto. Esse tipo de ensino é o que nós ensinamos hoje, ok? Nós muitas vezes usamos o argumento da autoridade. Vocês já me viram aqui pregando, expondo algum texto e eu indo até um mestre do passado falando, olha, João Calvino disse isso, Tim Keller disse aquilo. Mas o ensino, não é que isso esteja errado, tá, irmãos? Eu não estou aqui desdenhando dos mestres do passado. Muito pelo contrário, nós estamos sobre os ombros desses gigantes. Eles que desbravaram, eles que estudaram, eles que entregaram a vida em exegese, hermenêutica. Então nós estamos sobre os ombros desses grandes homens, que deram a vida para entender as Escrituras. Mas o ensino do Cristo é completamente diferente. E aqui é um ponto importantíssimo de ser observado, porque o povo, ao ouvir Jesus ensinar, logo eles percebem que o ensino dele é diferente. O ensino desse Jesus de Nazaré é diferente porque ele ensina como quem tem autoridade. Ele não precisa ensinar dizendo, Hillel disse isso, fulano de tal disse aquilo, não, Rabino Ciclano disse aquilo outro. Não, ele diz como quem tem autoridade. Você sabe por quê, meu irmão? Porque ele mesmo foi a fonte de inspiração dos profetas. Ele não precisava recorrer ao ensino de um rabino anterior, porque foi ele mesmo que inspirou o profeta, foi ele mesmo que causou as circunstâncias históricas para tais eventos acontecerem, foi ele mesmo que deu a visão a Isaías, foi ele mesmo que predisse palavras aos profetas. Ele fala como quem tem autoridade, não como os escribas. Por quê? Porque ele estava lá inspirando, ele estava lá vendo, ele era a testemunha ocular de tal fato, ele sabia exatamente como tudo aconteceu. Por quê? Porque Jesus é Deus. É isso que Marcos está trazendo às claras aos seus ouvintes. Jesus, ele não ensina como um mestre que recorre a outros mestres, de mestres, de mestres, de mestres, de mestres. Não, Jesus, ele ensina como quem tem autoridade, e o povo, ao ouvir Jesus, eles entendem isso. Jesus é diferente. Jesus, ele ensina como quem tem autoridade para ensinar. Jesus não é como eu. Jesus não é como você. Jesus é aquele que tem autoridade para ensinar. E isso é muito importante. Contextualizando, o ensino de Jesus, nós não temos levado esses ensinos a sério. E eu posso te provar isso. Às vezes nós olhamos para a circunstância do mundo na qual a gente vive e as palavras de Jesus, ela tem um peso, o seu peso diminuído. Ao entender as palavras de Jesus, a gente não vê como alguém que tem autoridade, como esses homens ouviram Jesus na sinagoga. Esses homens foram para a igreja, foram para a sinagoga ouvir Jesus, e ao ouvir Jesus eles disseram, esse homem tem autoridade.
As palavras dele têm autoridade. Mas nós, quando ouvimos as palavras de Jesus, nós não damos a devida importância e o devido peso às palavras de Jesus. Quer ver? Eu te provo isso. Jesus disse assim, ó, busque o reino de Deus em primeiro lugar. O que você tem buscado? Porque se Jesus é Deus conforme São Marcos diz, essas palavras têm peso e autoridade. Não é um profeta que está falando, meu irmão. Não é um profeta menor, maior, não é Abraão que está falando, não é Isaac, Jacó, não são os sacerdotes que estão ensinando, não é Esdras, não é Neemias que está falando ali para o povo, é o próprio Deus dizendo, não busque outra coisa senão o reino de Deus em primeiro lugar. Mas aí o que acontece conosco? Essa palavra, ela não tem peso. Você sabe por que não tem peso? Aí agora eu vou abrir o seu coração agora, atenção. Você sabe por que a gente não vive isso aqui, irmãos? Na maioria das nossas vidas? Porque nós não amamos a Deus como convém. Sabe o que nós amamos mais e colocamos mais peso, mais autoridade? Naquilo que satisfaz os nossos desejos. Você sabe por que você não vive buscando a Deus em primeiro lugar? Porque você quer ficar rico em primeiro lugar. É porque você quer ter um filho em primeiro lugar. É porque você quer ter uma casa em primeiro lugar. É porque você quer ter um carro em primeiro lugar. É porque você quer ganhar um mundo, sem perceber que você está perdendo a sua alma. O nosso problema é esse, que nós damos mais valor e colocamos mais peso naquilo que nós sentimos e desejamos, e não naquilo que Deus disse para a gente fazer. Que no caso, estou dando um exemplo simples, que é buscar a Deus em primeiro lugar, e o seu reino e a sua justiça. Te dou um outro exemplo. O nosso Senhor disse, não tem como servir a dois senhores. Ou você me serve, ou você vai servir a outro Deus. Aqui ele está falando de Mamon, o dinheiro, o Deus do ganho. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Os dois não dá. Não dá. A adoração, ela não pode ser dividida, ela não pode ser hipócrita. A nossa adoração, ela deve ser integral. Ou você ama Deus, ou você ama o dinheiro. Meu irmão, se você estiver amando o dinheiro, você vai pro inferno. É muito simples, é muito claro isso aqui, de entender. Difícil de se viver, eu entendo. Mas pelo poder do Espírito Santo, nós conseguimos, Deus nos capacita a estar vencendo isso. Um terceiro ponto, na contextualização. O conselho de Jesus, ele tem pouco peso. E se tratando de conselhos, às vezes nós damos mais peso no conselhos de pessoas ímpias, nós damos mais peso em conselhos de pessoas que não temem a Deus, que são inimigas de Deus, e nós não seguimos os conselhos de Jesus Cristo. E eu te dou um exemplo também. Você pode ter entrado num conflito. Aí a palavra de Deus, que tem autoridade, o Cristo diz assim, olha, ame o seu inimigo. Abençoa quem te maldiz. Está falando mal de você? Tá. O que Jesus disse? Fale bem dela. Não, está te perseguindo? Ore por ela. Orem por aqueles que vos perseguem. Quem disse isso? Deus, Filho, Jesus o Cristo. Aí você vai ouvir o conselho de alguém que odeia Deus, que não está nem aí para Deus. Aí a pessoa que odeia Deus chega para você e fala assim, se vinga? Falou mal de você? Fala mal dessa pessoa também. Fez mal para você? Faz mal para ela também. Afinal de contas é olho por olho e dente por dente. Você escuta a voz do capeta. Mas a voz do Cristo, daquele que tem autoridade, que ensina a verdade, porque é Deus, nós não escutamos. Problema sério, meus irmãos. Nós não podemos tirar o peso do conselho do Cristo, porque Ele é que tem autoridade. A aplicação. Se nós não amarmos a Jesus a ponto de seguir os seus ensinos, todo o nosso trabalho e fadiga terá sido em vão, meu irmão. Não adianta você vir na igreja todos os domingos. Eu até agradeço a vocês, eu quero até parabenizá-los, porque vocês colocaram o dia do Senhor, o dia da ressurreição, no lugar do dia das mães. Parabéns para você que fez isso. Parabéns para você que abriu mão de tudo para cultuar a Deus no domingo, colocou a Deus em primeiro lugar na sua vida. Parabéns. Muitos irmãos não fazem isso.
colocam outras coisas, outras tarefas no lugar de Deus. Que bom que você vê. Outras pessoas, né, como o Júnior disse aqui, infelizmente estavam doentes e não puderam vir. Mas cultuar a Deus é importantíssimo, amar a Deus, servir a Deus é importantíssimo e deve ser buscado em primeiro lugar, ok? Bom, mas se você que vem na igreja todo dia, você que vem na igreja nos estudos, você que vem, tenta buscar a Deus de alguma maneira, mas você não pratica, não coloca em prática aquilo que você aprendeu, meu irmão, não vale nada. As Escrituras vão dizer, aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Não existe um meio termo, não existe um ponto neutro, na qual a gente pode ficar isento do bem e do mal, de Deus e de Satanás. Não existe ponto neutro. Ou você está com Deus ou você está contra Ele. Quem não ajunta, espalha. O próprio Cristo, no final do seu sermão do monte, vai dizer, olha, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre areia. Não adianta nada quando a tribulação vier, as dores vierem, a tempestade vier, as ondas vierem, vai bater contra essa casa vai ruir. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, vou assemelhar esses homens a homens que edificaram a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, estou firme. Vem as dores, estou firme. Vem a perseguição, estou firme. Por quê? Porque estou alicerçado numa rocha que é inabalável. Nós temos que nos apropriar disso, interiorizar a palavra de nosso Deus para que possamos, aí sim, servi-lo e praticá-lo. Isso faz parte das características da nova aliança. Como que funciona a nova aliança? É Deus colocando a palavra dele, escrevendo a sua lei nos nossos corações. É exatamente isso, é essa palavra interiorizada. Nós precisamos disso, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé nos ensinos de Jesus e saber que isso é o correto, ainda que isso venha causar dor em mim, tristeza, aparente injustiça, mas são essas as palavras que Deus nos ensinou e nos mandou seguir. Portanto, nós precisamos crer, confiar na sua justiça, confiar em Jesus e em suas palavras. Amém, meus irmãos? Bom, segundo ponto, verso de número 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Irmãos, esse texto, para mim, ele tem um valor especial, porque quando trata de demônios, eu já disse o testemunho aqui uma vez, eu odeio demônio, irmão. Aí você fala assim, João, mas é óbvio, né? Quem gosta? Existe muita gente que gosta, irmão. O pessoal da magia negra gosta, o pessoal das religiões africanas, de algumas religiões africanas também gostam, tem uma galera aí da cabala que gosta, eles estudam demônios, e eles começam a usar demônios também para executar os seus fins. Às vezes você tem uma invejinha de algum irmão, você vai lá num lugarzinho, invoca um espírito lá e fala, olha, faça mal para essa pessoa, para aquela. Existe gente que gosta de demônio. Irmãos, eu odeio demônio, eu não gosto de demônio. E quando o texto começa a dizer que esse Jesus, que tem autoridade, atenção para isso, quando ele começa a ensinar, as pessoas ficam deslumbradas com o seu ensino. Esse Jesus ensina como quem tem autoridade. Aí o que acontece dentro da igreja? Dentro da sinagoga? O capiroto aparece. Olha aí, tá vendo? Satanás aparece no meio da igreja e começa a causar, fazer um barulho. Jesus está lá ensinando a verdade, libertando. Olha só, meus irmãos, Jesus é aquele que liberta. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E como que ele começa a fazer isso? Ensinando. Quando ele começa a ensinar a verdade, começa a ter libertação. Jesus não está fazendo um culto de libertação aqui, meu irmão. Jesus está ensinando a verdade e os demônios se manifestam diante da verdade revelada. E aqui nós temos um demônio se manifestando. O texto vai dizer, e eu ao ler os meus olhos, eu começo a dar tom de voz aos demônios, sabe?
Eu não sei se você percebeu que na minha leitura inicial, eu comecei a dar um tom de voz. Olha como que eu li, eu acho interessante isso. Olha só o demônio dizendo: um homem possesso de um espírito imundo, o qual bradou. Olha a palavra que o evangelista usa aqui. É algo que assombra, é um grito. Ele bradou no meio da congregação, no meio da igreja. Ele disse: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Ou seja, que negócio temos nós com o Senhor? A palavra é essa, entenda isso. Que negócio temos nós, demônios, espíritos imundos, com você, Jesus? Vieste para perder-nos? A minha tradução está assim, a ara. Mas existem algumas traduções que dizem: viestes atormentar-nos. Aí o demônio continua dizendo: eu sei quem você é o Santo de Deus. E eu imagino o capetão tomando posse de um homem e começa a fazer o seu alvoroço no meio da igreja. Jesus ensinando a verdade e o demônio manifesta. O demônio manifesta dentro de igreja, tá, irmãos? Isso não é nenhum problema. Nós temos um problema muito grande, que muitas igrejas da televisão, da mídia aí, começam a fazer loucuras, né? Hipnose. Muitos pastores usam de hipnose para simular alguma possessão demoníaca, é mentira. Existem muito teatro que acontece, e eu, se eu fosse você, nem perdia tempo assistindo televisão e entrevista com demônio, não. Se eu fosse, nem perdia tempo com isso. Mas existem muitas mentiras, existe muito engano do diabo. O diabo engana muitas pessoas, faz de palhaço as pessoas que estão ali exorcizando. Às vezes o demônio fala que sai, mas não sai. Existe muita coisa misteriosa aí nesse meio. Mas o que Jesus diz quando o demônio se manifesta? Jesus o repreende, dizendo: cala-te. E aqui, teologicamente, nós temos um conceito interessante, porque esse é o segredo marcando. É quando Jesus expulsa o demônio e não permite que ele fale que ele é o Cristo. É quando Jesus cura uma enfermidade, aí ele chega para aquele que estava enfermo e diz assim: olha, não conta para ninguém não. Só que esse homem não consegue se conter e sai contando para todo mundo. É óbvio que isso tem uma intenção de Jesus por trás. Jesus, ele precisa pregar, ensinar mais. Então o alvoroço prende Jesus, dificulta a sua missão. Então isso acontecia para que esse alvoroço não acontecesse, ele pudesse cumprir a sua missão com eficácia. Nós sabemos que isso aconteceu, graças a Deus. Mas nós vemos que esse demônio, Marcos, ele se importa com o testemunho do demônio. Olha que interessante. O demônio, um ser espiritual, está ali atrapalhando Jesus no ensino dele na igreja, na sinagoga. Mas Marcos, ele se importa com o testemunho desse demônio. Por quê? O que esse demônio diz? Você veio, Jesus, aqui nos atormentar. Que negócio temos nós com o Senhor? O meu negócio aqui é o reino das trevas, falar mentira, matar, roubar, destruir. Mas você não, Jesus. O que temos nós com o Senhor? Nós não temos nada com o Senhor. Se viesse aqui nos destruir, eu sei quem você é, Jesus. Você não me engana, não. O povo aqui não sabe quem o Senhor é. Esses homens, essas mulheres, esses líderes, esses mestres não sabem quem o Senhor é. Mas eu sei. E você é o Santo de Deus. Marcos, ele se importa com o testemunho do demônio a ponto de registrá-lo. Por que isso é importante, irmãos? Nesse caso, tá? Nesse caso específico de Jesus, tá? O testemunho do demônio é importante para Marcos. Marcos está dizendo: quem é esse Jesus? Se você ainda tem dúvidas sobre quem é Jesus, os demônios sabem quem ele é. Se você tem dúvida se Jesus é Deus ou não, se ele é um lunático ou não, saiba, os demônios sabem quem é Jesus e sabem que ele é o Santo de Deus, que veio desfazer as obras do diabo, que veio destronar toda a potestade que foi colocada para governar esse mundo através de Satanás e seus anjos. Jesus, ele é o libertador. E as verdades que Jesus fala incomodam o reino das trevas. Sim, é a verdade que liberta. Mas Jesus o repreende dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente. Agora você imagina ele se debatendo. Eu não sei se vocês já viram casos de possessão demoníaca. Eu já presenciei algumas, e não é à toa que eu odeio demônios.
porque é exatamente essa a descrição. Na prática, quando você participa, vê alguma coisa assim, é exatamente isso que acontece. O demônio, ao ser expulso, em muitas ocasiões, eu não posso padronizar, engessar isso aqui, mas é exatamente isso que acontece. O demônio grita, se debate, mas pela autoridade que há no nome, no poder de Jesus, o demônio é libertado. Não. O homem é libertado e o demônio é expulso. Então isso acontece. Agora, contextualizando, os demônios, eles existem, tá, irmãos? Os demônios existem e são os nossos inimigos. Aí você fala assim, João, mas isso é óbvio. Não. Para muitas pessoas, o demônio, ele não existe. Ou muitos de nossos irmãos vivem como se ele não existisse. E aqui é um problema muito sério. Nós temos dois extremos. Primeiro, aqueles que superestimam o demônio, tudo é demônio, vocês conhecem. E aqueles que subestimam, não, nada é demônio. Cuidado! Muito cuidado com esses dois extremos, ok? Não superestime o demônio, porque o demônio não tem todo o poder. Ele não está guerreando com Deus em pé de igualdade. E aqui eu me refugio à autoridade, aos conselhos da autoridade, João Calvino diz, se não me engano, não sei se foi João Calvino, se foi Lutero, agora me bateu a dúvida, de que Satanás é como um cachorro preso na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. É Lutero, né? Obrigado. Só vai até onde vai. Deus permitiu que fosse até ali e é só até ali somente. Nós temos expressões disso no livro de Jó, só até aqui, não toca nele não. Coloca uma enfermidade, não toca, não mata ele não. Não, é Deus é que governa, é Deus é que protege. Então eu não posso superestimar as obras do diabo, mas eu também não posso menosprezá-las. O próprio Cristo diz, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Cuidado! Não subestime o Satanás e sua força, o seu poder. Ele está aí oferecendo tentações para você cair, ele quer te derrubar. Resumidamente, batalha espiritual, que eles colocam um monte de demônio aí, não é nada mais, nada menos do que o diabo fazendo com que você peque. É isso em resumo. Satanás quer que você tropece, Satanás quer que você caia, que você peque, que você morra. Agora, nós temos vou citar aqui alguns exemplos bíblicos dessas possessões. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, verso de número 26, nós temos o endemoniado de Gadara. E dentro daquele homem tinha milhares de demônios. Tinha uma legião, o texto vai dizer. Então não tinha só um demôniozinho agindo na vida daquele homem. Tinha muitos demônios agindo na vida daquele homem. Mostrando assim a realidade de que o mundo espiritual, ele é factível, ele existe. Ele é um fato. Acontece. Outro exemplo, Lucas, um homem mudo, estava mudo. Aí a gente acha que é o problema nas cordas vocais. Para Jesus não. Era um demônio que estava fazendo com que aquele homem tivesse aquela enfermidade. O demônio foi expulso e o homem voltou a falar. Olha que interessante. E isso aqui nós estamos vendo sobre a ótica de Lucas, que era médico. Olha que interessante. Um menino epilético possuído, Lucas capítulo de número 9, verso de número 37, o menino tinha convulsões constantemente, e quase que ele morria, ele caía sobre o fogo, caía sobre a água. Aí o que Jesus faz? Expulsa o demônio dele. Não era uma doença epilética, era um demônio que estava agindo na vida daquele menino. Não subestime as obras do diabo. Nós temos Maria Madalena. O texto não vai mencionar diretamente o que ela fazia, mas o texto bíblico vai dizer que ela tinha 7 demônios e que Jesus os expulsou dessa mulher. Se ela era uma prostituta ou não vem ao caso agora. Mas fato é de que os demônios existem. Eles atuam, fazendo com que você possa ficar mudo, fazendo com que você tenha doenças. Eles existem, tá? Eles estão aí, atuando. Mas graças a Deus, pelo nosso Senhor, que nos traz libertação de todas as setas, todas as angústias, que nos traz libertação desses cativeiros demoníacos. E aqui agora eu dou um testemunho. Eu não sei o que você tem sofrido, não sei se essa é a situação da sua vida atualmente, mas eu já sofri com pressões demoníacas, eu já sofri com setas do diabo,
Eu já pensei, minha mãe está aqui, eu acho que ela não sabe disso, mas eu já pensei em tirar a minha vida. Eu já ouvi a voz do diabo dizendo: para que viver? Na época que eu sofri essas tentações para que eu pudesse tirar, arrancar a minha própria vida de mim mesmo, pulando de um alpendre. Teve uma vez que eu estava, minha mãe não sabe disso não, eu estava num alpendre lá de casa, era um andar acima, e eu estava andando num negócio de tijolo assim, querendo tirar a minha vida. E Satanás: pula. Você já ouviu essa voz? Pula, para que viver? Ou mata fulano, mata ciclano e suicida. Você já ouviu essa voz dizendo? Eu já ouvi. E graças a Deus o Senhor preservou a minha vida, me dando libertação. Mas saiba que Satanás atua para tirar a sua vida, para destruir a sua vida. Não escute a voz do diabo, escute a voz do seu Senhor, porque Ele tem poder para libertar. Esse homem que se manifestou dentro da igreja não pediu para ser liberto, mas Jesus amorosamente o libertou daquela possessão. Deus, Ele liberta o seu povo desses cativeiros, e Ele pode te libertar também. Não é o fim. O nosso Deus, Ele é misericordioso e Ele perdoa pecados. Às vezes você escuta uma vozinha assim: olha, Deus não pode te perdoar mais não. Nossa, esse pecado de novo? Você cometeu esse pecado de novo? Não, Deus vai te perdoar não. Não, de novo não. Você já ouviu essa voz? Eu também já ouvi. E eu não entendia o tamanho da graça, da misericórdia do nosso Senhor, quando Ele disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não existe pecado que na qual o nosso Senhor não possa perdoar. A graça sempre está presente na vida daquele que crê e tem fé em Jesus Cristo, porque Ele pagou de uma vez por todos os nossos pecados. Ele verdadeiramente nos trouxe libertação, e é sobre as pisaduras dele que nós fomos sarados. Aleluia, glória a Deus por isso. Jesus nos liberta. João, como que eu faço para ser liberto então? Porque eu escuto essa voz ainda hoje. Ore ao Senhor, meu irmão. Diga a Ele: Senhor, liberta-me dessa opressão, porque assim como eu fui liberto, você também pode ser. Verso de número 27. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Então correu célebre fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E aqui a fama de Jesus se espalha diante desses sinais maravilhosos que ele começa a fazer. No verso de número 29, saindo ele da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Aqui o que nós vemos até agora? Nós vemos que Jesus tem autoridade para ensinar. Nós vemos que Jesus tem autoridade para expulsar espíritos imundos. E aqui nós vemos que Jesus tem autoridade para curar enfermidades. Jesus tem autoridade para curar todo tipo de doença. O que é importante destacar aqui? Que a febre aqui, para nós, a febre é apenas um sintoma de algo que está acontecendo no nosso interior de maneira piorada. Quando a gente lê esse texto, a gente tende a acreditar que era uma simples febre, como uma qualquer. Nós temos irmãos aí com febre, nós oramos por eles. Mas não era uma simples febre, a sogra de Pedro estava acamada, então ela tinha um problema muito mais grave interior, que estava se revelando através de uma febre. Mas essa febre era tão ferrenha que a deixou acamada, então o problema dela era um problema muito maior. A enfermidade que ela estava vivenciando era um problema muito mais grave. Então eles se comunicam a Jesus e Jesus vai até a casa de Pedro. E chegando lá, Jesus não diz uma palavra, ele apenas toca na mão dela. A febre é expulsa e ela se levanta e com alegria começa a servi-los. Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus é maravilhoso. Jesus, ele cura enfermidades e qualquer tipo de enfermidades. Nós temos vários testemunhos disso aqui. E eu já dei testemunhos disso para vocês, coisas que aconteceram comigo, na minha família. Jesus, ele cura enfermidades, Jesus, ele nos liberta de possessões e pressões demoníacas. Jesus ensina a verdade.
O que eu gostaria que você saísse daqui em relação à cura, acreditando, meu irmão? Que você não pode desprezar o poder de Deus em curar. E não importa qual que é o tamanho, o nível da sua dor. Eu conheço irmãos em Cristo que não oram a Deus por uma simples febre. Que não oram a Deus para ser curado de uma inflamação na garganta. Acham que Deus não pode ser importunado com coisas simples assim. Não, para que importunar Deus? Meu irmão, isso é diminuir a onipotência do nosso Deus. O nosso Deus, ele tem todo o poder. Ele cura todas. Você acha que nosso Deus fica fadigado em fazer alguma coisa? Você sabe o que o nosso Deus fez, irmão? Com o poder da sua voz, ele criou o universo. Com o poder da sua voz, ele administra tudo. Ele diz, vai, e as coisas acontecem. O profeta vai dizer, agindo Deus, quem impedirá? O apóstolo vai dizer. Quem pode impedir a mão do Senhor de agir? Quem pode parar o seu braço estendido? Ninguém. Ninguém pode impedir. Deus, ele não fica fadigado, ele não fica cansado de te ouvir. Não. Ore a Deus, por mais simples que seja o seu problema. Às vezes você está com um problema na fábrica, um problema de relacionamento. Ore ao Senhor, Senhor, me ajude a arrumar isso aqui. Eu não posso ficar brigado com essa pessoa. Meu Deus, me ajuda no meu relacionamento conjugal. Eu não posso ficar brigado com a minha esposa, ou a esposa com o marido. Não posso, me ajuda, me dá sabedoria para lidar com essa situação. E são várias as situações, é muito complexo, eu sei e entendo isso, mas Deus, ele não pode ser colocado de lado. Não queira você resolver os seus problemas sozinho, meu irmão. Não queira. Deus nos dá sabedoria, nos dá experiências, mas Ele é que nos guia. Não tire Deus dos seus problemas, meu irmão. Muito pelo contrário, o coloque em todos. Porque só assim, meu querido irmão e irmã, você vai ter verdadeira paz. Só assim, meu irmão, só colocando Deus dentro da sua casa, dentro dos seus negócios, dentro da sua vida, as coisas vão andar como devem andar. Contextualizando, os demônios sabem quem é Jesus. Todos sabem. A fama de Jesus cresce. Não são uma ou duas testemunhas que viram Jesus expulsando demônio e curando enfermidades. O texto vai dizer, e Marcos usa uma hipérbole aqui para trazer ênfase, ele vai dizer que toda a cidade estava na porta da casa de Pedro. Imagine, toda a cidade, na porta da casa de uma pessoa. A fama de Jesus se estende para todos os lados. Então o que as pessoas fazem? Começam a trazer mais endemoniados e começam a trazer mais pessoas enfermas. Não foram uma ou duas pessoas que foram curadas ou libertas de demônios, foram várias. As testemunhas são milhares que confirmam que Jesus tem poder para libertar, curar e ensinar com autoridade. Lembre-se disso. O seu Deus não é um profeta menor, nem maior. O seu Deus é Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias de Deus. Amém? Fique de pé. Eu gostaria que você, nesse momento, junto comigo, orasse a favor do que foi exposto essa manhã. Eu gostaria que você, se você tem falta de fé, se você não acredita, que você orasse e confessasse ao Senhor. Houve um homem que tinha o seu filho que precisava ser curado, e Jesus chegou para ele e disse: você crê que eu posso curar? Você quer que eu possa fazer esse sinal, essa maravilha, esse milagre? O homem disse: Senhor, ajuda a minha fé. Minha fé é pequena, mas eu creio que o Senhor possa fazer. Às vezes você se encontra nessa condição: minha fé é pequena, Senhor, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Tu sabes. Ore comigo, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos crer, ó Deus, que Tu és o enviado de Deus, o Messias, que nos ensina a verdade. O Senhor não ensina como um escriba, como um fariseu, mas o Senhor ensina como quem tem autoridade, porque o Senhor o é. Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, nos ajude a crer nele, para a honra e glória do Teu santo e bondoso nome. Nos ajude a vivenciar a Tua palavra. Nós não queremos ser só ouvintes, mas praticantes.
Nós não queremos, ó Deus, ser repreendidos, como Tiago repreende os seus leitores, dizendo: creres em Deus? Os demônios também creem e estremecem. Eles caem prostrados aos pés de Jesus, porque eles sabem quem Jesus é. Meu Pai querido, em nome de Jesus, se esse conhecimento de que nós cremos, de que Jesus é o Deus, ainda não desceu para o nosso coração, que o Senhor possa fazer descer em nome de Jesus, a fim de praticarmos a Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós queremos edificar a nossa casa sobre a rocha, esse fundamento inabalável que é o Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, ó Deus, a crer que o Senhor Jesus pode nos libertar de nossos demônios. Meu Pai, em nome de Jesus, toda cilada de Satanás, toda obra maligna e perversa do diabo venha cair por terra em nome de Jesus. Toda seta perniciosa venha cair por terra em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor desfaz toda obra do maligno, o Senhor destronou Satanás e os seus poderes, o Senhor está fazendo convergir para o Senhor todas as coisas, e nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor tem autoridade sobre os demônios, o Senhor, pelo poder do Teu nome, demônios são expelidos. Nós cremos no poder que há no nome de Jesus, e no nome de Jesus nós repreendemos toda ação demoníaca em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós também cremos que o Senhor cura enfermidades, o Senhor cura as nossas enfermidades. Meu Pai querido, os irmãos que foram falados aqui à frente, que o Senhor possa curá-los em nome de Jesus. Cure, ó Deus, a febre, cure, ó Deus, a enfermidade. Meu Pai querido, dá sucesso na operação cirúrgica do Ademir, em nome de Jesus. Cure os nossos irmãos, restaura a saúde dos nossos irmãos, em o nome de Jesus. Nós sabemos, cremos e temos fé que o Senhor pode agir segundo a Tua vontade, o Senhor pode curar, em o nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a viver essa semana, essa parte da mensagem, de servir ao Senhor, de obedecer a Tua palavra, de ter ela como um peso em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Erga suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito estejam e sejam com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Vão na paz, que Deus os abençoe. Cumprimente esses irmãos que nos visitam. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus os abençoe muito em nome de Jesus.